Olá, boa tarde a você que nos acompanha aí pelo JTV UFMA. Hoje o Sala de Entrevista convida Irã Miranda, que é psicóloga, professora universitária, especialista em psicoterapia e em gestão e desenvolvimento de pessoas. Hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre saúde mental, que é um assunto muito importante. Por isso, eu te agradeço, Irã, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Eu que agradeço, Robert. Obrigada pelo convite. Que bom que a gente vai ter esse espaço aqui para debater, sim, um tema bastante relevante. E a gente já começa, eu já vou começar aí numa pergunta, digamos, difícil. Eu sei que não é fácil conceituar numa entrevista ou em qualquer lugar saúde mental, até porque são várias as fontes e os discursos que tentam dar conta dessa conceituação. Também tem o fato de que nem sempre saúde mental é um conceito específico, né? Às vezes é uma série de ações estratégicas, né? Ações concretas. Então, assim, no meio de tantos conceitos e tantas ideias, como você conceituaria saúde mental e os seus objetivos? Então, saúde mental pode ser conceituada como um estado de bem-estar em que a pessoa, ela reconhece e identifica suas habilidades e potencialidades, ela enfrenta os desafios diários e ela também contribui com a sociedade. Então, veja, é um conceito bastante amplo, mas um conceito importante para a gente ter como referência, como um guia, né, um caminho a ser perseguido, né, um caminho a ser conquistado. Então, nesse sentido, é importante entender que saúde, antes de tudo, é movimento. É essa busca e, portanto, como objetivos, o enfrentamento dos desafios diários, dos conflitos que surgem, das dificuldades, no restabelecimento de relações e no estabelecimento de sentidos. E quando a gente fala aí sobre movimentos, né, sobre essa busca, a gente também sempre lembra da questão dessa campanha que está acontecendo no mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, tem acontecido durante os anos, que é todo um mês voltado aí a campanhas de atenção à saúde social, com estratégias, com ações concretas em todo o Brasil. E aí eu queria que você explicasse qual que é a importância de ter um mês específico com ações específicas voltadas para isso. Como que isso influencia positivamente no combate a esse problema? Certo. O Janeiro Branco é uma campanha nacional que começou em 2014 com esse propósito de se falar sobre saúde mental, porque afinal de contas muitos temas relacionados à saúde mental ainda são tabus, ainda são temas que pouco se fala. Então, o propósito inicial da campanha tem a ver com falar sobre, colocar em pauta, como espaço como esse em que a gente está, trazer informações educativas, trazer informações de que saúde mental também não está só relacionada à ausência de doenças ou à ausência de transtornos. Não, a gente está falando da nossa saúde, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, a campanha ela tem esse propósito. Janeiro é um mês bastante relevante de se considerar, porque, afinal de contas, é o mês que tudo começa, né? Então, tem essa proposta de se pensar em ações, de se revisitar o que se passou no ano passado e de se pensar em novos planos e novas formas de agir. Por isso, a ideia de ser branco, né? Ou seja, o que é uma tela em branco? É uma tela, é um espaço aberto à criatividade, a novas formas de expressão. E a gente sabe que, embora a gente tenha essa campanha do Janeiro Branco, né, que traz essa atenção maior à saúde mental, a saúde mental ela deve ser pensada e cuidada, né, durante todo o ano, né? Então, como a gente conseguiria pensar a saúde mental e trabalhar a saúde mental mesmo na correria do cotidiano? Como que a gente consegue, assim, pensar na saúde mental? Que é uma parte da nossa vida que muitas vezes a gente subestima, né? Deixa ali escondido. Como a gente tirar um tempo para pensar sobre isso? Primeira coisa, se colocar em pauta, se colocar como agenda. Na maioria das vezes, o que a gente faz a gente é atropelado pelas nossas agendas. Então, tudo começa reconhecendo a importância de nós tirarmos um tempo para nós mesmos, nos colocarmos como agenda. Então, aí, a partir disso, começa, portanto, a entender que o processo de autoconhecimento é algo que a gente precisa também estar o tempo inteiro revisitando e reconhecendo as nossas emoções. As nossas emoções são importantes estímulos e elementos também que nos trazem informações sobre como está a nossa saúde do corpo e a nossa saúde mental. Uma coisa importante também, em termos de ações, é importante a gente pensar na nossa saúde física, que a gente sempre fala atividade física, alimentação. Um outro sinal bem importante para a gente cuidar é o sono.
Então, estudos mostram uma relação muito direta entre a nossa saúde mental e emocional e o nosso sono, a regulação do nosso sono. Então, são formas de a gente estar atento e buscando a saúde mental, olhando por essas outras esferas. Uhum. Agora, Irã, essa pergunta que eu fiz aí sobre a questão do receio, né, do preconceito das pessoas, isso leva ao entendimento de que muitas pessoas buscam a ajuda profissional apenas quando já estão passando por um processo de sofrimento agudo. E aí esquece que a questão da saúde mental pode ser prevenida. E eu na verdade, eu queria te fazer essa pergunta. Existe essa possibilidade de prevenir, de prevenção do adoecimento mental? Quais caminhos a gente consegue trilhar para chegar nessa prevenção? Até chegar a esse ponto, o nosso corpo nos dá muitos sinais. Então, as emoções são importantes sinais a serem observados e uma das formas de prevenção é justamente observar como é que o seu corpo está reagindo frente a algumas situações, em algumas situações de trabalho, em algumas relações afetivas. Nosso corpo dá muitos sinais nesse sentido e muitas vezes a gente apenas desconsidera esses sinais. Uma outra forma de prevenção é a própria comunicação. Então, desabafar, falar sobre suas emoções com alguém, expressar as suas emoções de maneira mais saudável é um outro caminho também. Uma outra possibilidade é se informar. Se informar sobre temas como esse. Um outro caminho seria também o filtro. Muitas vezes a gente, especialmente nos tempos atuais, a gente consome muitos conteúdos e muitas vezes conteúdos danosos à nossa saúde mental. Então, filtrar que tipo de conteúdo, que tipo de diálogo, que tipo de debates eu posso e devo me inserir. Em junho do ano passado, a Organização Mundial da Saúde divulgou aí um dos maiores estudos que já foram feitos sobre saúde mental desde a virada do século. Tem uns dados bem interessantes que são muito alarmantes, inclusive. Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um tipo de transtorno mental. O suicídio foi responsável por uma em cada 100 mortes e 58% desses suicídios ocorreram com pessoas com menos de 50 anos. Então, a gente encontra nesses dados uma questão muito grande. É um problema de saúde pública não só no Brasil, é um problema de saúde pública mundial. E aí, quando a gente vê esses dados, a gente encontra essa necessidade de se ter políticas públicas voltadas a isso. A gente sabe que cada pessoa, essa rede de apoio é muito importante. Eu queria que você explicasse qual que é a importância de políticas públicas eficazes na transformação dessa realidade, né, de adoecimento mental? A principal contribuição tem a ver com a educação, com informação. Então, como nós falávamos há pouco, saúde mental passa por muitos tabus, por muitos preconceitos, por muitos rótulos. Então, muitas vezes as pessoas até falam, a gente falava, né, sobre qual seria um caminho, falar das emoções. E às vezes, quando falar das emoções, para alguns, acaba tendo como resposta rótulos, ou esquivas, ou mesmo exclusões. Então, a informação, a educação, informar, educar, é o principal norte voltados aí para políticas públicas. Não podemos também deixar de considerar os espaços de acolhimento, né? Então, quando a gente fala de educar, a gente também está falando de educar pessoas dentro de espaços que já existem de acolhimento. Tá? A gente pode pensar, por exemplo, em espaços de educação, espaços de hospitais, que muitas vezes os próprios profissionais de saúde não têm a formação adequada. Não estão preparados para receber, né? Perfeito, ou mesmo preparo para identificar e receber pessoas que têm necessidades desse tipo. E a gente também tem alguns canais, né, oficiais que as pessoas podem ligar para buscar ajuda, né? Tem o 188, que é o de valorização à vida. Tem vários, né? Exato. Você tem a falar também sobre esses instrumentos, né, que as pessoas podem recorrer para buscar ajuda. Esse canal que você mencionou, por exemplo, ele tem sido bastante utilizado. São profissionais que estão à disposição para justamente ouvir. Então, na ausência de espaços familiares ou sociais mais propícios, né, existe esse canal, o 188, o Centro de Valorização da Vida, que vem buscando isso. Não podemos também deixar de considerar espaços relacionados à própria iniciativa privada,
né? As empresas, elas também estão construindo seus próprios centros de atenção a funcionários. As grandes empresas têm começado essa iniciativa, especialmente pós-pandemia, né? Então, a pandemia também trouxe esse importante alerta de cuide da saúde mental. Então, algumas empresas estão construindo essa rede também de apoio. Instituições de ensino comumente também têm disponível espaços de suporte. São alguns dos exemplos que a gente pode dar para contribuir e fazer com que as pessoas busquem ajuda. Que bom, né, que a gente tem visto aí a sociedade se mobilizando para transformar essa realidade que ainda é muito triste, né, com esses dados alarmantes aí sobre saúde mental, mas que bom que aos poucos a gente está aí conseguindo transformar essa realidade. Hoje, no Sala de Entrevista, a gente conversou com a Irã Miranda, que é professora, psicóloga, especialista em psicoterapia e também em gestão e desenvolvimento de pessoas, professora universitária também. Conversamos hoje aí um pouco mais sobre saúde mental. O Sala de Entrevista fica por aqui. Até a próxima.